Você sabia que o seu corpo tem um mecanismo natural de queima de gordura que a maioria das pessoas nunca ativa? E a pior parte é que não é porque elas não se esforçam, é porque ninguém ensinou elas a fazer do jeito certo. Hoje eu vou te mostrar exatamente o que você precisa fazer para o seu corpo começar a destruir gordura de verdade. Eu já vi isso acontecer 1000 vezes. A pessoa começa uma dieta, vai para a academia todo dia, se mata de treinar, e depois de umas semanas olha para o espelho e a barriga tá no mesmo lugar. Frustrante demais. Mas o problema não é falta de esforço. O problema é que o corpo humano não funciona do jeito que a maioria das pessoas pensa. Tem gatilhos específicos que você precisa acionar para a gordura começar a sair de verdade. E é exatamente isso que eu vou te explicar hoje, do começo ao fim, sem enrolação. Vamos começar entendendo o que está acontecendo no seu corpo agora mesmo. Toda vez que você come, especialmente carboidratos e açúcares, seu pâncreas libera um hormônio chamado insulina. A insulina é o hormônio que pega a glicose do sangue e manda ela para as células do corpo para virar energia. Até aí tudo bem. O problema é que quando a insulina está alta no seu sangue, o seu corpo literalmente não consegue queimar gordura. É biologicamente impossível. A insulina funciona como uma trava. Enquanto ela está elevada, a gordura fica guardada. O corpo só começa a usar gordura como combustível quando a insulina cai. E aí você entende o problema de quem fica beliscando comida o dia inteiro, ou comendo de 3 em 3 horas achando que vai acelerar o metabolismo. Cada vez que você come, você sobe a insulina, e com a insulina sempre alta, a gordura nunca sai. Então o primeiro passo para destruir gordura é entender isso. Você precisa criar janelas ao longo do dia onde a insulina está baixa. É nesses momentos que o seu corpo vai buscar gordura para queimar. Agora que você entende o problema, vamos falar sobre o que realmente funciona. O primeiro gatilho é o jejum. Calma, eu não estou falando de passar fome. Eu estou falando de dar um espaço maior entre as refeições. Quando você fica de 12 a 16 horas sem comer, a insulina cai bastante, e o corpo entra num estado que os cientistas chamam de lipólise. Lipólise é quando o corpo começa a quebrar as células de gordura para usar como energia. A maioria das pessoas já fazendo um jejum de 8 a 10 horas por noite enquanto dorme, mas esse tempo muitas vezes não é suficiente para entrar nesse estado de queima de gordura de forma eficiente. Quando você estende esse jejum um pouco mais, tipo tomando café sem açúcar ou água e esperando mais um tempo antes do café da manhã, você já coloca o corpo num modo completamente diferente. Estudos mostram que depois de 12 horas de jejum, o corpo começa a aumentar a produção de hormônio do crescimento, que é um dos hormônios mais poderosos de queima de gordura que existe. E esse hormônio também preserva músculo, ou seja, você queima gordura sem perder massa muscular. O segundo gatilho é o treinamento no estado de jejum. Treinar em jejum não é para todo mundo, e eu vou ser honesto com você sobre isso. Mas quando você treina com o estômago vazio, especialmente com exercícios aeróbicos leves ou moderados, o corpo não tem carboidrato disponível para usar como energia e vai direto para a gordura. Um estudo publicado no British Journal of Nutrition mostrou que pessoas que faziam caminhada em jejum queimavam até 20% mais gordura do que as que faziam a mesma caminhada depois de comer. Agora, se você for treinar musculação pesada ou fazer um treino de alta intensidade, aí eu recomendo comer antes. Mas para uma caminhada de 30 a 45 minutos de manhã, treinar em jejum pode ser um dos melhores hacks de queima de gordura que existe. O terceiro gatilho é o déficit calórico real. Eu sei que isso parece óbvio, mas a maioria das pessoas subestima quanto elas comem e superestima quanto elas gastam. O corpo só queima gordura de verdade quando você consome menos calorias do que gasta. Não tem fórmula mágica, não tem suplemento que muda isso. Mas aqui está o ponto importante. Você não precisa cortar drasticamente. Um déficit de 300 a 500 calorias por dia já é suficiente para perder entre 300 e 500 gramas de gordura por semana, que é um ritmo saudável e sustentável. Quem corta demais acaba perdendo músculo junto e depois o metabolismo desacelera, o que piora tudo. A melhor estratégia é cortar de pouquinho, ser consistente e deixar o tempo trabalhar a seu favor. O quarto gatilho é o treinamento de força. Muita gente acha que para perder gordura você tem que fazer cardio o dia inteiro, mas o que poucos sabem é que o treinamento de força é uma das ferramentas mais eficientes de queima de gordura que existe, só que ela funciona de um jeito diferente do cardio. Quando você faz musculação, você cria microlesões nas fibras musculares. O corpo então precisa gastar energia para recuperar esse músculo. Esse processo de recuperação acontece nas horas e até nos dias depois do treino. Ou seja, você continua queimando calorias mesmo depois que terminou de treinar. Isso se chama efeito EPOC, que é o consumo excessivo de oxigênio pós-exercício. Além disso, quanto mais músculo você tem,
maior é o seu metabolismo basal, ou seja, você queima mais calorias simplesmente existindo. Uma pessoa com mais músculo queima mais gordura em repouso do que uma pessoa sedentária. Por isso, combinar musculação com um bom déficit calórico é a combinação mais poderosa que existe para perder gordura sem sacrificar o músculo. O quinto gatilho é o sono. Isso aqui é o que a maioria das pessoas ignora completamente. Quando você não dorme o suficiente, o corpo aumenta a produção de um hormônio chamado grelina, que é o hormônio da fome. Ao mesmo tempo, ele reduz a leptina, que é o hormônio que te diz que você está satisfeito. O resultado? Você fica com mais fome, tem mais vontade de comer coisas ruins, e o corpo fica mais resistente a queimar gordura. Além disso, a falta de sono aumenta o cortisol, que é o hormônio do estresse, e cortisol alto favorece o acúmulo de gordura, especialmente na barriga. Estudos mostram que pessoas que dormem menos de 6 horas por noite têm muito mais dificuldade de perder gordura do que quem dorme de 7 a 9 horas, mesmo fazendo a mesma dieta e o mesmo treino. Então, se você está treinando, comendo bem, mas ainda não tá dormindo direito, você tá sabotando todos os seus esforços. Agora deixa eu juntar tudo isso e te mostrar como o corpo realmente destrói gordura quando você coloca esses gatilhos juntos. Imagina o seguinte, você acorda de manhã, já fazendo há umas 10 a 12 horas que você não comeu. A insulina tá baixa. Você toma um café puro sem açúcar e vai fazer uma caminhada de 30 minutos. Nesse momento, o seu corpo tá rodando quase que só na gordura como combustível. Você termina a caminhada, come um café da manhã com proteína, gordura boa e pouco carboidrato. A insulina sobe um pouco, mas volta a cair nas próximas horas. À tarde você vai pro treino de musculação, que vai criar esse efeito EPOC e manter seu metabolismo acelerado por horas depois. À noite você come uma refeição equilibrada, dentro do seu déficit calórico, e dorme suas 7 a 8 horas de qualidade. Enquanto você está dormindo, o hormônio do crescimento sobe e o corpo fica reparando músculo e queimando gordura. Você repete isso com consistência por semanas. E o que acontece? A gordura vai embora. Não de forma mágica, não do dia pro outro, mas de forma consistente sem você precisar se destruir. Esse é o segredo que a indústria de dietas não quer que você saiba. Porque se você entender como o corpo funciona de verdade, você não precisa comprar nenhum produto milagroso. Você só precisa de uma boa estratégia. Então, para resumir tudo o que vimos hoje, o corpo só queima gordura quando a insulina está baixa. Para isso, você precisa criar janelas sem comer ao longo do dia. O jejum intermitente é uma das formas mais eficientes de fazer isso. Treinar em jejum, especialmente com exercícios moderados, coloca o corpo diretamente no modo de queima de gordura. O déficit calórico é inegociável. Sem ele, não tem estratégia que funcione. Mas o déficit precisa ser moderado para não perder músculo. O treinamento de força aumenta o metabolismo e faz você queimar mais calorias mesmo em repouso. E o sono é o fator que a maioria das pessoas ignora, mas que tem um impacto enorme em quanto gordura você queima e o quanto de fome você sente. Não precisa fazer tudo isso de uma vez. Começa por começa pelo sono, ou pelo jejum, ou pelo treino de força. Cada mudança que você faz te aproxima do resultado. O importante é começar e ser consistente. E se você gostou dessa dica, já deixe seu like, já se inscreve no canal, porque eu tô com a meta de bater 1000 inscritos ainda esse ano. E se você já é um inscrito, obrigado mesmo de coração, porque é você que faz essa máquina girar. Eu sou o Personal Josias, sou personal há 15 anos e eu criei esse canal com o intuito de ajudar você a trazer mais informação, ajudar vocês a conseguir conquistar os resultados que vocês querem na academia e ter uma vida mais saudável. Então, não se esquece também de me seguir nas redes sociais que estão aqui na descrição. E galera, tamo junto, vamos ter uma vida mais saudável.